Família, não é possível. Não é possível. 2025 é o ano do milagre. Então, assim, se não for esse ano, eu sei lá. Mais uma. Al Hilal elimina Manchester City. Família, o Vasco vai carimbar alguma coisa. Não é possível. O Vasco vai aprontar esse ano. Tirar esse grito que tá aqui, ó. Engasgado, entalado. Ai, que isso, Thiago? Tá maluco? Tá Nutella? Fé. Fé daqui e fé daí. Vamos. Família, bom dia. No momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, 11 horas e 5 minutos, terça-feira, Queimados, Baixada, Fluminense, Rio de Janeiro. Como eu disse, bom dia e um dia abençoado para todos nós. Muita resenha nesse vídeo. Vamos falar um pouco aqui também do confronto contra o Botafogo. 6 atletas do Vasco podem assinar... Falei certo? Podem assinar um pré-contrato. Quero falar também sobre a proposta que o Vasco recusou em relação ao Luiz Gustavo. Falar um pouco mais da situação do Felipe Coutinho. E, claro, comentar aqui com vocês, já que no vídeo de ontem, no dia de ontem, foi aniversário do meu pai, aniversário do seu Dé, completando 58 anos. Acabou que eu gravei somente um vídeo, e eu não consegui falar sobre o Thiago Mendes. Tem mais detalhes aqui, que o GE divulgou, também o Atenção Vascaínos, sobre Vasco, Thiago Mendes, Diniz está envolvido nessa situação. Então vamos falar um pouco sobre esse atleta que eu gosto. Inclusive peguei aqui alguns lances dele, do Thiago Mendes, para a gente reagir aqui e trocar uma ideia do impacto que esse jogador pode agregar aí no nosso time nessa temporada, no restante dessa temporada. Família, eu já dou aqui a minha opinião. Bem fisicamente, chega para ser titular, tá? Chega para ser titular. Eu acho ele mais jogador que o Tietchan. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Família, seguindo aqui a nossa resenha, vamos trocar uma ideia sobre o confronto contra o Botafogo. Tá na tela. Jogo contra o Botafogo pode ser remarcado. Há rumores de que o Botafogo planeja conceder férias aos seus jogadores após a participação no Mundial de Clubes, o que pode levar ao adiamento do clássico contra o Vasco da Gama, inicialmente marcado para 12 de julho, pelo Campeonato Brasileiro no Mané Garrincha, em Brasília. O CEO da SAF do Vasco afirmou que, a princípio, o jogo está mantido para o dia 12, mas a CBF ainda não oficializou a data devido às negociações em andamento. Então tá aí, família. É claro que isso é interessante para o Botafogo. Até comentei com vocês ontem, que era uma partida interessante pelo desgaste do Botafogo, físico, emocional, porque eu acho que é uma eliminação bem feia, na verdade. Time frouxo, time bunda mole, time que ficou com a bunda lá atrás e o Palmeiras marretando. E assim a gente entende, por exemplo, zoei, brinquei aqui, irritei uns 3 na academia ontem, consegui, E tem Vascaíno. Olha só, o Vascaíno me chamando a atenção aqui ontem. Você é muito sem noção. Por que você fica brincando com eles? Você não pode brincar com eles. Cara, cada uma, cara. Eu sou muito respeitoso, mas tem momentos que dá vontade de... Vai tomar! A rivalidade é isso, pô! O meu time não entrega muita coisa, mas eu tenho a rivalidade. Então eu vou lá e irrito, falo do Felipe Coutinho, não falo do Felipe Coutinho com a Arrascaeta e não sei o que, foi lá, passou vergonha. Tô nem aí, pô. Caraca. É por isso que a torcida do Vasco ainda a torcida é respeitada, porque a gente perturba. Se a gente parar de perturbar, aí acabou, pô. Entende? Um pouco de essência, cara, um pouco, sabe? Irrita eles, pelo menos. Aí você não pode falar, posso sim. Aí eles vão ficar irritados com você. Agora ele não pode falar nada. Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, família vascaína, a eliminação do Botafogo ela foi muito feia, Porque foi um time que, pegou um time brasileiro, basicamente do mesmo nível, e ficou lá atrás, defendendo, Diferente do que foi a eliminação do Flamengo, que foi para um grande time como o Bayern. E aí, beleza, o Botafogo ficou bem mais feio. Então o Vasco poderia aproveitar esse momento aí, psicológico, físico, de desgaste e tudo mais, e o Vasco vem trabalhando. Com a ideia, naquele jogo contra o São Paulo, que o Vasco ficou 2 semanas se preparando para essa partida, e foi muito bem. Claro, não tem comparação, São Paulo com o Botafogo. O Botafogo é muito superior ao São Paulo, e até em momento, mas acredito que o Vasco, aproveitando esse tempo, possa apresentar aí um bom futebol e conseguir
os 3 pontos que são muito importantes, né, nesse momento, né? Acaba caindo no esquecimento por essa parada, Copa do Mundo, secador ligado, mas está aqui também, família, rapidamente, para a gente destacar, né, o Vasco está na 13ª colocação, com 13 pontos, tem 2 times aqui, né, no Z4, que o Vasco tem que ficar atento, né, que é o Internacional, que está com 11 pontos, Fortaleza também, que já passou por esse momento aí, por essa dificuldade, cara, não sei se foi 2022, 2000 alguma coisa, né? Fortaleza virou o turno, né, na última colocação e depois conseguiu a vaga para pré-Libertadores, eu não lembro o ano ao certo. Então, assim, tem que estar atento. E o Vasco tem uma sequência no Campeonato Brasileiro que ela é muito importante, né? O Vasco encara aí o Botafogo, espero que seja, né, no dia 12, não aguento mais esperar. Depois pega o Juventude fora de casa, o Vasco que não conseguiu ganhar do Juventude em 2024, né? Então a gente precisa também pontuar aí que é um time que está ali no Z4, o Grêmio que está próximo da gente, depois o Bahia que está jogando outro campeonato nesse momento, está um pouco mais acima, e o Inter. Então assim, são adversários ali que estão próximos do Vasco. Juventude, Grêmio e Internacional. Então é uma sequência importante, até você mandando bem nessa sequência aqui no Campeonato Brasileiro, você consegue olhar de repente para as Copas. Nesse momento não dá, o Vasco tem que entrar com força máxima nos jogos do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar como é que vai ficar essa situação aí, né, em relação ao Botafogo. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar desses 6 jogadores do Vasco que podem assinar pré-contrato: Teixeira, Jardim, Pumita, Jair, Paulinho e Maurício Lemos. Quero a sua opinião em relação ao Alex Teixeira. Nem precisa comentar, né? E assim, com todo respeito ao Alex Teixeira. Jardim, né? Eu vou comentar sobre o Léo Jardim nos próximos vídeos, porque parece que está caminhando, né, a situação, a renovação. Pumita, família, não renovaria. Acho que já deu. Ele já teve o tempo necessário para mostrar algo a mais. E assim, não é que não serve, que é isso, que é aquilo. Eu acho bom jogador. Eu acho que num time que possa auxiliar ele, né, ter uma defesa sólida, um esquema de jogo interessante para ele subir e proteger, né, a volta. Porque defensivamente é assim, é trágico, né? Ele é muito fraco defendendo, falta de atenção e tudo mais. Mas com a bola no pé, do meio para frente, é bom jogador. Tem recurso. A gente vê aí poucos laterais que sabem bater na bola como o Pumita. Ele faz o arco bonito, mas eu acho que já deu. Ou, sei lá, dá mais oportunidades ao Paulinho, ou tenta contratar um jogador, apostar assim como foi, né, o PH, porque hoje a gente tem um lateral direito titular absoluto, que é o PH, né? Jair, família, pode gerar aqui algum debate. E assim, família, eu fico na dúvida, sabe? Porque eu gosto do Jair, acho bom jogador, muito bom tecnicamente, mas é aquele atleta que bate numa questão física, sabe? Eu não sei, de repente, assim, reduzindo bem o salário, porque não tem mais mercado para ganhar 900 mil. Não tem. Não vai conseguir isso em lugar nenhum. Aqui no Brasil, tá? Não sei se de repente nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não acredito que ninguém vai pagar isso aí para o Jair. Então, se ele aceitar reduzir o salário e de repente um ano de contrato, assim, família, eu acho que é uma possibilidade, porque é bom jogador, é um jogador útil. Mas tem essas questões, assim, na minha opinião. Paulinho, nem, né, preciso falar aqui, sempre comento com vocês que eu gostaria da renovação do Paulinho. E o Maurício Lemos é muito mais, assim, uma questão física, porque é um atleta que não conseguiu ter sequência no Galo. No Vasco não foi uma lesão muscular, né? Foi uma lesão, uma infelicidade ali, né, no lance contra o Puerto Cabello, que o cara tava no chão, o joelho dele, ele acaba batendo ali a costela e tá um tempo parado, né? Um longo tempo parado. Mas sempre que jogou, eu gostei. Agora tem essa situação aí também para analisar, avaliar tempo de contrato, salário e tudo mais, porque é um investimento arriscado. Já pegando esse gancho do Galo, não teve sequência, uma infelicidade no Vasco, então vamos analisar. Mas também é um jogador assim que para compor elenco, de repente, não é de todo ruim não, família vascaína, mas quero saber a opinião de vocês. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente destacar uma informação do Vene Casagrande sobre o Luiz Gustavo, tá aí, ó. Vasco da Gama recusou uma proposta do Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes Unidos, pelo zagueiro Luiz Gustavo. A diretoria considerou os valores oferecidos não divulgados muito abaixo do que o clube avalia ser o valor de mercado do jovem defensor. Perfeito, não tem muito aqui o que acrescentar, né? Eu comento aqui com vocês, família, que dependendo do valor, eu sou a favor da venda dos jogadores da base do Vasco nesse momento. Assim, mas com um objetivo
bem definido, sabe? Que é tentar manter os jogadores no atual elenco. Quero dizer, aqueles jogadores que, poxa, não são apostas, né? Que já estão adaptados, confiantes e tudo mais. Eu acho que esse é o processo para você tentar, né, montar um time vitorioso para o futuro. Em relação às dívidas, estrutura... Porque, assim, é complicado, porque o Vasco vive um momento difícil, né? Eu entendo que o processo correto é o que o Flamengo faz, que o Palmeiras faz. Ah, pintou uma proposta, não é por aí, eu não preciso, sabe? Eu tô bem estruturado, se não chegar falando grosso, não vai sair. Então, por isso que Flamengo e Palmeiras, né, nos últimos anos aí vendem bem. Não é o caso do Vasco. Não é o caso do Vasco. Então, entendo que pintando um bom valor, você tem que vender para justamente buscar esse processo que Palmeiras e Flamengo se encontram nesse momento. Mas também não dá para vender por qualquer valor. Até porque é um jogador que tem potencial e já mostrou isso. Então, show de bola. Falando agora aqui sobre o Felipe Coutinho, família, muitas informações, né, no dia de ontem, já que o contrato dele se encerrou. Nesse momento, Felipe Coutinho não é atleta do Vasco da Gama. Então tá aqui uma página que cobre o Aston Villa, né, disse que o Aston Villa, né, quer rescindir o contrato de Felipe Coutinho para quitar seus salários. Poxa, esse site aqui acabei cortando, mas eu acho que é da Tupi, dizendo que o Felipe Coutinho, né, acertou a rescisão com a Aston Villa. Me parece que não é o caso ainda, família. Mas aqui, ó, vamos nessa aqui do canal Atenção Vascaínos. O staff de Felipe Coutinho demonstra grande otimismo em relação à renovação do contrato do jogador com o Vasco. Segundo pessoas próximas ao meia, até o fim desta semana, todos os detalhes devem estar acertados, sem deixar pontas soltas. As negociações estão avançadas e apenas alguns ajustes finais separam Coutinho da assinatura do novo vínculo. O desejo do atleta em permanecer no clube foi decisivo e o contrato, que pode ter duração superior a 1 ano, deve incluir metas e objetivos a serem cumpridos. Há ainda a possibilidade de que já no próximo sábado Coutinho esteja oficialmente renovado e até mesmo disponível para atuar no amistoso contra o Montevideo Wanderers em Natal. Poxa, seria show de bola, né, para depois de um tempo, né, o Vasco parado, não ter que improvisar, testar algo novo, né, entrar nesse jogo contra o time uruguaio aí com o Felipe Coutinho. Até porque o jogo contra o Botafogo pode ser remarcado. Então o Vasco vai voltar a jogar contra o Del Valle, jogo decisivo. Aí tu joga esse jogo no dia 5 de julho, né, sem o Felipe Coutinho. Não é o ideal, não seria bacana, como diria meu pai. Então que bom, né, família? Que bom que tá tudo caminhando. Por um momento a gente pensou aí que ia dar blade, ia dar certo, mas tá caminhando e o Felipe Coutinho deve permanecer no Vasco. A gente aguarda, a gente fica na esperança, claro, daquela atuação ali, né, contra o São Paulo, que ele possa repetir esse nível de atuação em vários jogos, porque aí vai ajudar demais. Família, para finalizar o nosso vídeo, falar um pouco sobre o meu xará, Thiago Mendes, está na tela. O volante Thiago Mendes, ex-São Paulo e Al Rayyan, do Catar, fechou acordo com o Vasco da Gama e será jogador do clube por um contrato de 2 anos e meio, válido até dezembro de 2027. As negociações que avançaram nos últimos dias culminaram na chegada do jogador como primeiro reforço do Vasco na janela de transferências de julho, sem custos de transferência, já que seu contrato com o Al Rayyan se encerrou em 30 de junho. Informação do canal Atenção Vascaínos. E aí no dia de hoje, família, há alguns detalhes dessa negociação. Informação aqui, ó, do Joel Silva. O que mais tem animado o Thiago Mendes a jogar no Vasco é a presença de Fernando Diniz. Trabalhar com o técnico tem atraído o volante. O salário oferecido está longe de ser 1 milhão ou 800 mil. Ao que parece, está na meiuca do que o Cruz Maltino pode. A diretoria chegou a comentar um salário X, com possibilidade de aumento através de bônus e metas de desempenho. Inicialmente, o staff do jogador não gostou, mas agora está disposto a aceitar. Ouso dizer que pode ser um salário de 400 mil, 500 mil e com metas podendo chegar a 600, 700, 800 mil. Mas com o Vasco indo para a Libertadores, ele disputando todas as partidas, opinou Joel Silva. Aí, ao que tudo indica, dependendo da reunião desta terça, o Thiago será o primeiro reforço. Admar Lopes conhece o atleta, levou ao Lille e Fernando Diniz deu o aval para isso acontecer. Então,
Não sei, né, família, se podemos dizer que já tá tudo certo. Agora essa daqui, ó, do Bruno Murita do GE. O Vasco chegou próximo dos valores que o staff do Thiago Mendes pediu. Neste momento, as partes debatem o tempo de contrato para sacramentar a negociação. O Cruzmaltino propôs um acordo até o fim de 2026, enquanto o lado do jogador quer um vínculo pelo menos até o final de 2027. Show de bola. A gente tem mais uma aqui do GE, que é a seguinte: com a parte financeira praticamente acertada, Vasco e Thiago Mendes agora discutem o tempo de contrato. É isso, família. O jogador quer até o fim de 2027. Interessante, vou reagir aqui com vocês a alguns lances do Thiago Mendes lá no Al Rayyan, do Catar, mas vale a gente pontuar, né? A gente vê assim muitas críticas à gestão, e, inclusive eu comento aqui com vocês, né, que o torcedor está no seu direito e tudo mais. Eu só fico um pouco chateado. Será que você me entende? Com o Chiliquento Dias, com o Chiliquento Rocha, porque, poxa, defenderam tanta coisa errada, passaram pano para tanta coisa e agora ficam dando chilique. Mas eu entendo, claro, as críticas, principalmente as contratações do Vasco. Eu entendo que não é tão fácil assim, principalmente com as dificuldades que o Vasco tem, financeiras e tudo mais, mas fato, né? Jean Davi, Lodi Augusto, Maxime, e aí acaba acontecendo a questão do Souza, do Teixeira, então a galera acaba, né, pesando aí na do Pedrinho. Beleza, faz parte. Cada um tem a sua visão, a sua opinião. Agora, é interessante também destacar pontos positivos, né? Não só os negativos, porque eu acho que o Thiago Mendes, claro, a gente precisa entender a parte física dele, mas é um bom jogador, né? E aí cabe ao scout e tudo mais avaliar a parte física. Porque, tecnicamente falando, na minha opinião, chega para ser titular. E eu acho ele melhor, ou podemos dizer assim, vai encaixar melhor no que o Vasco precisa do que o Tietê. Porque o Vasco precisa de um segundo volante com recurso, com qualidade, o Tietê tem. Mais um segundo volante, poxa, que encoste na frente, bem na frente. E o Tietê não tem esse potencial. Além disso, você ganha um jogador que bate muito bem de fora da área. A gente vai destacar isso aqui, né, nos lances. E aí, a contratação do Diniz, na minha opinião, passa muito pelo Pedrinho, porque o próprio Diniz falou sobre isso. Ele teve propostas para sair do Brasil, para comandar o Santos, e não, pelo projeto do Pedrinho, ele acerta com o Vasco. Eu sei, família, que o Diniz chega no Vasco num momento terrível da carreira dele, quero dizer. Eu não sei se a estatística correta, mas sei lá, em tantos jogos, poxa, ele tinha ganhado 4, eu acho, né, no Campeonato Brasileiro, pegando a sequência no Fluminense e Cruzeiro. Então, chegou no Vasco num momento terrível, mas eu acho que é o melhor treinador dos últimos anos no Vasco. Porque recentemente conseguiu ganhar, né, a Recopa, conseguiu ganhar a Libertadores. E há muito tempo que o Vasco não tem um treinador desse nível. Porque eu acho o Ramon Dias, claro, um bom treinador, poxa, mas já é um treinador que há um longo tempo não estava ali no holofote, né? Eu sei que estava lá no Al Hilal, acabou eliminando o Flamengo, mas, sabe? Então o Diniz é um cara que conquistou recentemente e passa pelo projeto do Pedrinho, então, consequentemente, a contratação do Thiago Mendes, né, pelo Fernando Diniz. E eu falei sobre isso, né, que o Fernando Diniz ia auxiliar em alguns nomes, porque tenho certeza que vários jogadores têm nessa vontade de trabalhar com o Fernando Diniz. Mas vamos analisar juntos aqui o que o Thiago Mendes pode acrescentar nesse Vasco. Tá na tela. Tá aí, família. Analisando aqui, né, alguns lances do Thiago Mendes. Vou deixar o link aqui na descrição do Sem Clubismo FC, porque eu peguei esses lances lá. No primeiro momento, né, destacando a qualidade que ele tem do passe longo, do passe em profundidade. A gente vê que ele tem essa característica muito interessante. Né, lançamentos, muitos lançamentos de recurso, de qualidade, agora com a perna canhota aqui para o lado esquerdo. Então é um jogador que tem muito talento. Assim, família, é interessante, né, a contratação do Thiago, nesse sentido aqui, analisando esse passe longo dele, as viradas, e a chegada também de jogadores de velocidade na frente, né? Até acredito que o Nuno, claro, o Rayyan, que hoje são titulares, e com muito mérito, né? Mas, assim, é interessante você tentar também acrescentar no elenco esse jogador de velocidade para aproveitar esse passe longo, né, do Thiago. Nesses lances aqui, vai ter alguns momentos do Thiago sem bola, mas aí é muito difícil, né, família, assim, a gente analisar pelo futebol que é o do Catar, né? É uma outra parada. O futebol brasileiro é mais competitivo, é mais intenso, tem a questão também da quantidade de jogos, mas a gente está observando, né? Ele tem muito recurso, família, isso não dá para negar. Thiago Mendes é bom jogador. Tanto, né, que a gente tá sabendo aí que Atlético, São Paulo, Corinthians, que golaço, hein? A visão dele. É o chute de fora da área. Só, o cara tem recurso, né? A chapada.
Entendeu? Justamente o que a gente precisa, né? Esse cara que vem de trás, aproveita o espaço, elemento surpresa e consegue finalizar. Mais um bom passe aqui de perna esquerda, ó, lançamento de perna esquerda. Então, um cara que trabalha bem com as duas pernas, girou bem. Ó, a visão. É bom jogador. Agora, não dá para negar. O que preocupa a gente nesse sentido é a parte física. Só deixa eu chegar aqui aos lances dele sem bola, que acaba que é muito isso que a gente fala, né, família? Eu acho que todo mundo, basicamente a maioria, concorda que é uma questão que o Vasco é um time frágil fisicamente, principalmente agora sim, alguns lances dele aqui sem bola, ó, vindo buscar, ajudar na marcação, e é exatamente o que o Vasco precisa, né, de jogadores com saúde, de jogadores que possam auxiliar sem a bola na marcação, porque o Vasco é um time, né, frágil fisicamente. Aí, alguns lances dele roubando a bola, né? Ó, recuperou, carreta, aí raça, aí, mais um passe longo, chega bem na frente, deixa o companheiro em condição, mas é isso, família, eu acho que tá bom, né, por aqui deu pra gente observar, né, essa característica do Thiago Mendes, tem muito recurso nesse sentido, do passe longo, ser um elemento surpresa para bater de fora da área, mas né, a gente fica aqui com essa preocupação da parte física. E aí cabe, claro, ao Vasco, seus scouts, né, que não passam tanta confiança assim nesse momento por algumas contratações, mas eu gosto muito né, do Thiago Mendes com esse asterisco aí, que é a questão física. Bem fisicamente, família, sem sombra de dúvidas, chega para ajudar, chega para contribuir. Quero a sua opinião. Fui!